Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio e estamos em mais uma aula aqui do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Hoje nós vamos falar sobre naturalização. Cidadania para o seu parceiro, para o seu cônjuge. Se você é homem para sua mulher, se você é mulher para o seu homem, se você é homem para o seu homem, se você é mulher para sua mulher, enfim. Existe aqui para o seu companheiro. Como é feito essa tal dessa cidadania italiana? Antes de mais nada, você percebeu que já existe aqui na nossa lousa. Eu fiz questão de deixar aqui duas colunas, naturalização e reconhecimento. Eu preciso que você entenda, antes de mais nada, que existe uma grande diferença em relação aos dois processos, ok? O primeiro deles, reconhecimento por filiação, o iuris sanguinis. Tudo que eu venho falando desde o dia 1º de janeiro de 2017 neste curso é em relação ao reconhecimento. Qual é a diferença? O reconhecimento, a primeira situação, ele é automático. O que significa automático? Você nasceu cidadão italiano. Quando você nasceu, lá no dia que você nasceu, você já é italiano desde aquele momento. Por quê? Porque foi te transmitido de forma automática pelo seu pai, pela sua mãe, que chegou até o seu italiano, até o seu antenato italiano. Então, primeira diferença básica é que o reconhecimento é automático e a naturalização, ela é feita através de um pedido. Consegue perceber que você não pediu para ser cidadão italiano, você já nasceu independente da sua vontade. Uma pessoa que queira se naturalizar italiana, ela precisa fazer um pedido, que vai ser apreciado. Ok? Ela não tem esse reconhecimento automático, ela não tem a cidadania automática. E aqui eu já respondo uma dúvida muito comum. Quando eu conseguir o meu processo, Fábio, por reconhecimento, a minha esposa ou meu esposo então ele já vai ser italiano automaticamente? Não, porque ele não tem o mesmo direito que você tem. Ele vai ter que fazer um pedido. Segunda característica de um reconhecimento. Existe um negócio bonito chamado ex tunc. Significa o seguinte, isso daqui é retroativo no nascimento. Como eu acabei de explicar, você nasceu italiano. Quando você obter um reconhecimento, um exemplo, hoje é dia 5 de abril de 2017. Você nasceu em 1980. Você obteve o seu reconhecimento hoje, nesta data. Você não passa a ser cidadão italiano a partir desta data. Você já é cidadão italiano da data que você nasceu lá em 1980. Algumas vezes, alguns comunes colocam no seu nascimento, ou eles colocam uma anotação, ou em algum documento italiano, dizendo cidadão italiano desde, por exemplo, 16 de julho de 1976, data do seu nascimento. É super emocionante ler isso. Já o caso da naturalização, não é ex tunc. Aqui, o cidadão, o requerente, ele passa a ser cidadão italiano no dia seguinte ao decreto, ou ao juramento, vou colocar assim, vou colocar decreto, dá para entender. Se você está assistindo esse curso desde o início, você já percebeu que aqui existe uma grande diferença disso daqui. E por favor, se você percebeu essa diferença neste momento, antes que eu falo, por favor, deixa um comentário que vai me deixar muito orgulhoso. Se você parar esse vídeo agora, apertar pause e pensar, qual é a diferença? Peraí. Qual é a diferença de seguinte? O que na prática isso pode influenciar? Por favor, pausa esse vídeo e deixa o seu comentário. Pode ser aqui no YouTube, pode ser lá na página do blog, mas por favor, eu gostaria de ouvir. Muito bem, voltou da pausa, conseguiu identificar? Vou até colocar aqui, ó. O que isso muda? Muda em relação ao filho. Se este cidadão aqui se naturaliza italiano em 2017, mas tem um filho que nasceu no ano 2000, ou nasceu uma semana antes do decreto de naturalização ou do juramento, este filho é filho de cidadão brasileiro. Esse filho não obtém o reconhecimento ou a cidadania italiana com esta pessoa, porque esta pessoa passa a ser italiana no dia seguinte. Portanto, somente filhos nascidos após a cidadania, após essa pessoa realmente obter a cidadania por naturalização, somente os filhos nascidos após desta data é que tem direito ao reconhecimento. E é claro que alguns de repente estão pensando, mas calma, mas se o filho for do pai que é italiano, não. Eu estou falando aqui num caso geral.
Porque a gente daqui a pouco vai explicar sobre um pouquinho mais sobre naturalização, que todo mundo pensa em casamento, mas existem outras formas. Então, aqui não. Eu, Fábio, tenho a Isabela e a Bruna como filhas. A Isabela vai fazer 18 anos agora em julho de 2017. Sim, eu estou muito velho. Mas ela já é cidadã italiana desde o momento que eu fiz o meu processo e anexei a certidão dela. E da Bruna também. Por quê? Porque a minha cidadania era desde que eu nasci. Então, no momento que eu reconheci, foi só uma data qualquer. Que não foi, mas... né? Tem muito significativo, mas para a legislação é uma data qualquer. Já se eu tivesse me naturalizado por algum motivo, eu não teria transmitido, e o outro genitor, no caso a mãe delas, também não fosse italiano, elas não teriam tido direito ao reconhecimento, à cidadania italiana, porque eu passei a ser italiano. Aqui eu sempre fui, aqui eu passo a ser a partir de uma determinada data, ok? Parabéns se você pausou o vídeo e acertou que era esta situação em relação aos filhos. Tá bom? Bom, por que eu falei aqui em relação a esse negócio do filho? Porque muita gente só pensa, né, na cidadania, na naturalização por casamento, mas existem outras formas de naturalização. A pessoa que vive durante 10 anos na Itália, legalmente, ela passa a ter o direito também a solicitar o reconhecimento. Então imagine que eu tenho um casal de brasileiros, pessoas que me adotaram quando eu cheguei aqui, que eu tive uma série de problemas. Quem lê o livro da minha saga sabe de quem eu estou falando. Essas pessoas que são os meus pais italianos, porque eles são brasileiros, eles nunca tiveram cidadania italiana, porém eles já vivem aqui há mais de 10 anos. E a minha mãe italiana, que é a Lia, a gente deu de presente para ela todas as taxas para ela fazer a naturalização depois, quando ela completou 10 anos. Então ela está aguardando agora a finalização do processo dela, e ela passa a ser cidadã italiana no dia seguinte do juramento dela. Os filhos que ela já tem 2 filhos, hoje são maiores, mas mesmo que eles fossem menores, não iriam obter esta cidadania com ela. Na verdade até poderiam, porque aqui existe uma outra coisa que... não vamos entrar no mérito aqui de outras naturalizações, porque acaba confundindo. Mas vamos então falar só da cidadania por casamento para ficar no tema desse vídeo. Bom, entendido tudo isso, vamos lá. Vou apagar essa parte porque isso daqui não é mais interessante neste vídeo, você já entendeu, ok? Vamos falar só sobre naturalização por casamento. Ok, naturalização por casamento. Primeira coisa que você precisa saber: você precisa ser casado com um cidadão italiano. Então, se você é o cidadão italiano que acompanhou esse vídeo e quer dar a oportunidade para o seu cônjuge em obter a cidadania também, a primeira coisa que você precisa, você, cônjuge, ser italiano. Reconhecido. Se você não terminou o seu processo de reconhecimento, você não tem direito nenhum de dar nada a ninguém. Então, primeira coisa, você só pode transmitir o direito à pessoa solicitar a naturalização dela depois que você for cidadão italiano reconhecido. Aqui eu já respondo uma dúvida muito comum. Posso ir com a minha esposa e no momento do processo já fazer tudo junto? O meu processo de reconhecimento e o processo dela de naturalização? Não. Nem deve vir com ninguém estranho ao processo. Você vem, faz o seu processo. Terminou o seu processo? Aí você começa a pensar no seu cônjuge, porque você tem que ser cidadão italiano reconhecido. Segunda coisa importante: certidão de casamento transcrita. Lembra lá na aula que eu expliquei sobre o documento que no final do processo tudo é transcrito? Vocês precisam ter a certidão de casamento de vocês transcrita por um comune italiano. Não adianta você ser cidadão italiano reconhecido, esqueceu de trazer o seu casamento e não transcreveu. O seu cônjuge não vai ter o direito, não vai conseguir fazer o pedido de naturalização. Uma vez que você tem, esta é a condição básica, fundamental, iniciante, eu diria a mais. Isso é um pré-requisito. Isso daqui... Quando você pensar no processo de naturalização do seu cônjuge, você tem que já ter isso. Se você não tem isso, nem pense ainda na naturalização dele ou dela, tá bom? Muito bem, e o que o seu cônjuge, o que a pessoa que vai solicitar a naturalização dela precisa? Ela precisa, primeira coisa, da certidão de casamento de vocês transcrita, mas a certidão de nascimento dela tem que estar traduzida e apostilada, porque é um documento que vai ser enviado para um órgão italiano fazer uma análise. Esta pessoa precisa de uma certidão, um certificado de antecedentes criminais, porque a legislação que rege a parte da solicitação de naturalização de estrangeiros
exige que este estrangeiro não seja um perigo para a República Italiana e não tenha nenhum tipo de problema penal. Então você precisa apresentar um certificado de antecedente criminal. Se o seu cônjuge só viveu no Brasil durante todo esse tempo, vai ser necessário entrar no site da polícia e solicitar um certificado de antecedentes criminais. Não se preocupe com a parte prática disso, porque eu vou deixar um link na descrição para que você vá para a página desta aula e lá você vai ter todos os detalhes em relação a como efetivamente fazer. E você vai poder deixar sua dúvida naquela página para que eu possa responder, caso você tenha alguma delas, ok? Bom, uma vez que você tem a certidão de nascimento traduzida apostilada e o certificado de antecedentes criminais, você já está apto para fazer o pedido. Como eu disse, não é automático a naturalização, ao contrário do nosso processo iuris sanguinis. Você tem que fazer um pedido. Você basicamente vai solicitar ao governo italiano a intenção de obter a cidadania italiana, a nacionalidade italiana. O governo italiano vai verificar se você tem os requisitos que eles julgam necessários e no final desse processo eles vão te dizer: ok, nós consideramos que você tem sim direito a ter a nossa nacionalidade, vamos então conceder. Ou eles vão dizer: não, nós não achamos que você não tem o direito e você não pode ter. Veja que ao contrário do reconhecimento de quem tem ascendência italiana, família italiana, isso daqui não é 100% garantido. O governo italiano pode dizer, não precisa nem te dar satisfação por que ele não aceita. Ele simplesmente diz: não aceita. É raro os casos? São raros os casos. Normalmente um processo de naturalização ele é refutado quando você não anexou os documentos corretos ou suficientes, ou você não se atentou para a lista de documentos necessários. Para você saber disso, eu vou deixar no link lá desta aula lá no blog, você vai ter uma ideia melhor do que é tudo isso. Lá eu vou te explicar todos os documentos necessários e vou te explicar também, e vou te dar um link de um outro vídeo que já existe aqui no canal sobre naturalização por casamento, onde eu entrei no site do Ministério em Roma. Por quê? Porque o pedido, depois que você tem todos esses documentos, você vai fazer o pedido, ok? Este pedido é feito através do site, você entra nesse site, você faz um cadastro nesse site, você, uma vez que chega os nomes de usuário e sua senha, você começa então o seu processo de naturalização. Você vai seguir todos os passos, são, se eu não me engano, 10 ou 12 janelas diferentes, e neste vídeo que eu vou linkar a esta aula, o que eu fiz? Eu entrei, criei um usuário e fui simulando todos os passos até chegar ao final. Obviamente que eu não mandei o pedido, porque não é o meu caso, eu não posso dar informações incorretas para o governo italiano. Mas eu explico todos os detalhes desse pedido. Aqui uma coisa importante, você fez o pedido. Fábio, então é só eu ter esses documentos que eu já faço o pedido e aqueles pré-requisitos lá, os documentos? Não, existe aqui dois prazos, eu quero falar de tempo. Um tempo necessário para você poder pedir sua naturalização e depois o tempo depois que você pede. Como assim, Fábio? Não basta você ter todos os documentos necessários. Existe um prazo. A legislação italiana, para evitar venda de casamento, de italiano vender casamento para pessoas estrangeiras conseguir a cidadania, existem uns mecanismos para impedir ou dificultar isso. Primeira coisa, você precisa ter 3 anos de casamento. Vou colocar bem grande aqui. Civil. Se você acabou de se casar, o italiano, o seu cônjuge, seu marido, sua esposa foi para a Itália e conseguiu a cidadania italiana, você não tem condições ainda de pedir a sua naturalização, mesmo que você já tenha a certidão de casamento transcrita, porque existe um prazo mínimo de 3 anos a contar do casamento civil. Fábio, mas eu tenho um casamento no Brasil que ele era uma união estável que foi convertida em casamento, mas eu já estava há 10 anos em união estável. Não importa. A legislação italiana não vai se importar com o que diz a legislação brasileira. Se no Brasil você pode converter uma união estável em civil, não importa. A legislação italiana ela passa a contar do dia que você se casou civilmente. Se você tem 30 anos de união estável, converteu em casamento faz um mês, para a legislação italiana você tem 30 dias de casado. Você precisa esperar maturar os 3 anos. Só existe uma situação onde você consegue diminuir esse tempo pela metade, que é
quando o casal tem filhos menores. Então, se você tem um filho menor com seu marido, você pode diminuir esse tempo de 3 anos para 1 ano e meio. Então, depois de 1 ano e meio do casamento civil, no caso de filhos menores, você vai precisar da certidão do filho menor para comprovar para o governo italiano que você tem este direito. Aí você pode, depois de 1 ano e meio do casamento civil, entrar com o seu pedido. Então estamos falando aqui pré-pedido. Ok, entrou com o pedido, foi lá no link deste vídeo, preencheu todos os documentos lá, baixou tudo certinho, tudo que eu te expliquei, foi no site, fez o pedido, conseguiu tudo. Muito bem, começa um novo prazo, que é de 2 anos. Fábio, mas o meu processo de naturalização pode ser concedido em menos de 2 anos? Pode, mas eu posso dizer que hoje, em 2017, é 99,9% improvável que isso aconteça. Porque a legislação diz que o prazo mínimo é de 2 anos. Como assim? Significa que hoje, em 2017, os últimos casos que eu acompanhei têm demorado entre 2 anos e meio e 3 anos. Para que a pessoa receba a confirmação de que o processo terminou e ela então pode começar os preparativos finais para ser cidadão italiano, ok? Então são estes os prazos. Por fim, o que é isso, Fábio? Como assim procedimento final? Ao contrário da gente que já nasceu italiano, quem se naturaliza, quem escolhe ter a nacionalidade italiana, e nós não escolhemos, nós que temos origem italiana, essa pessoa tem uma cerimônia. Essa cerimônia tem o singelo nome de juramento, ou seja, ela vai jurar fidelidade à Itália. Neste juramento é marcado um dia no consulado. Se a pessoa mora na Itália, ela vai até o comune. Se ela mora no exterior, o consulado vai marcar um dia. Ela vai chegar no consulado e aqui uma coisa importante. Para o juramento, existe ainda mais uma obrigatoriedade fora essas que eu passei anteriormente, que é o seguinte: no dia tem que ser apresentada uma certidão de casamento atualizada, com no máximo 6 meses, então você precisa de um extrato de matrimônio atualizado com no máximo 6 meses. Por que isso? Porque o governo italiano, se descobrir que você se separou do seu cônjuge italiano no tempo até a finalização do processo, você não vai ter o juramento, você não vai ser naturalizado italiano, porque agora, desde algum tempo, uma das novas obrigações é que você ainda esteja casada, para que no final do processo, antes você dava entrada, se casava, muita gente vendia matrimônio, hoje em dia não, hoje em dia acabou com essa festa. Você precisa estar casado na finalização do processo. Uma vez que você comprova lá no juramento, quando você receber a mensagem, você vai mandar o documento, aí eles vão efetivamente marcar a data, você vai comparecer no consulado ou no comune, como eu expliquei, e basicamente você vai jurar, você vai falar uma frase muito simples: eu juro ser fiel à República e à bandeira italiana. Só isso. Terminou, acabou, fechou o livro, vai assinar, você vai receber o decreto de juramento e a partir daquele momento você passa a ter os mesmos direitos, ou 99% dos direitos que nós que nascemos de família italiana tem. Por que 99% e não 100%? Porque ainda existe alguns pequenos detalhes, como por exemplo, se candidatar a presidente da república só cidadãos italianos natos como a gente. Coisas que na vida prática não muda nada. Muita gente tem uma dúvida: Fábio, ok, eu sou cidadão iure sanguinis, eu fiz o meu reconhecimento, minha esposa fez a naturalização. O documento dela italiano tem alguma diferença do meu? A carta de identidade italiana ou o passaporte? Nenhum. Ninguém sabe se é quem se naturalizou e quem reconheceu, a menos que vá até o comune onde essa pessoa obteve a naturalização e peça uma certidão ou algum documento dela, porque vai vir um decreto quando o documento é transcrito o decreto de naturalização. Então, as autoridades italianas sabem de forma interna que essa pessoa se naturalizou. Agora, no dia a dia, você é parado por uma blitz na rua, você entrega a sua carta de identidade, ela também, ou ele, não tem como saber quem fez o que ou qual foi a forma que cada um obteve a nacionalidade italiana. Beleza? Entenderam? Não se esqueçam, link na descrição do vídeo. Só para terminar, muita gente vai me perguntar sobre a união civil, união de pessoas do mesmo sexo. Eu quero fazer um vídeo específico sobre isso porque, por enquanto, no começo de 2017 está uma verdadeira zona na Itália. Existe sim, já passou a lei, já foi promulgada, só que só agora, nessa última semana de janeiro,
é que saiu uma circular para explicar melhor aos comunes o que o decreto quer dizer. Porque quando saiu um decreto que pessoas do mesmo sexo podem se unir civilmente na Itália, fizeram questão lá o pessoal de direita de incluir e deixar bem claro que não é um matrimônio, é somente uma união civil. Então as pessoas do mesmo sexo, elas têm os mesmos direitos em relação ao matrimônio, porém, como os partidos de direita fizeram questão de deixar claro que não é um matrimônio, toda a legislação referente a permesso de sojourno à cidadania fala de matrimônio. Então existe uma tecniquez aqui que tem impedido muitos oficiais, até com medo e até legítimo, de começar a fazer as coisas com medo de que sofram retaliação ou tenham algum tipo de problema. Então, basicamente, eu posso dizer que, tecnicamente, tudo o que eu falei aqui para pessoas de sexo oposto servem para pessoas do mesmo sexo. Todos os prazos, tudo certinho. Na prática, eu posso dizer que neste começo de 2017, pode ser que alguém ainda tenha problemas indo numa questura para pedir um permesso de sojourno, apresentando uma certidão de casamento, ou apresentando uma certidão de casamento do exterior do mesmo sexo e o comune, de repente, pedindo um tempo para se adequar, porque não sabe bem como proceder com a transcrição. Mas, calma, vocês que têm casamento do mesmo sexo também têm os mesmos direitos, somente tem essa pequena... Vai ser resolvido, fiquem tranquilos. Tá bom? Então, gostou desse vídeo? Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de clicar aí para a página da Minha Saga para ter mais informações, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui para se inscrever e a gente se vê amanhã na próxima aula, numa das últimas aulas do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!